Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manigi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo aqui o Enem de 2019, né? Primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 70, né? A questão 70 é bem interessante, olha só. É uma questão aí de saúde pública, né? É da revista Mal-Estar e Subjetividade. Beleza, é uma questão de humanas, né, e de sociologia também, né, aqui no caso que entra em humanas, olha só. Em nenhuma outra época, o corpo magro adquiriu um sentido do corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Esse corpo nu ou vestido, exposto em diversas revistas femininas e masculinas, está na moda. É capa de revistas, matérias de jornais, manchetes publicitárias e se transformou em sonho de consumo para milhares de pessoas. Partindo dessa concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem comedimento, sem saúde, um corpo estigmatizado pelo desvio, o desvio pelo excesso. Entretanto, como afirma a escritora Marilyn Wayne, né, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Frequentemente, os gordos adoecem não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são submetidos. Aí a pergunta traz pra gente o seguinte, olha só. No texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica. A. Difusão das estéticas antigas. B. Exaltação das crendices populares. C. Propagação das conclusões científicas. D. Reiteração dos discursos hegemônicos. Ou E. Contestação dos estereótipos consolidados. Pause o vídeo aí e tentem fazer. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Por quê? Contestação dos estereótipos consolidados. Se a gente for analisar o texto, né, existe uma padronização e homogeneização dos gostos, né, na sociedade, ou seja, uma padronização aí que o texto vem descrever para a gente, como se os corpos aí baseados em noções ideológicas e estéticas, no caso aí, né, uma dessas noções aí está arraigada num senso comum de que ser magro é melhor porque é mais saudável, né? Muitas pessoas escutam isso, né? O próprio texto descreve isso pra gente também, e não é verdade, né? O texto ele faz um contraponto disso, deste estereótipo mesmo, que muitas vezes a mídia impõe aí, né? Aonde? Desculpa, gente. Aonde? Que a mídia Nossa, gente, tô numa tosse aqui. A mídia descreve isso pra gente aqui. Olha só, primeiramente, né? Em outra época, a mídia não, desculpa, o texto descreve isso pra gente. Olha só, em nenhuma outra época o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal, né? Esteve tão em evidência como nos dias atuais. Este corpo nu vestido exposto em diversas revistas femininas. Então acaba se criando o estereótipo aí de que o corpo magro seria um corpo ideal, o que não é verdade, né? Pessoas aqui no caso, o que tem esse contraponto aí, de acordo com a escritora Marilyn Wayne, né, aqui no caso, ela vem fazer uma contraposição aí em relação a isso, quebrar esse conceito, né, de que o corpo ideal seria o corpo magro, somente o corpo magro. E não, ela vem trazer aqui que as pessoas, né, mais cheinhas, aqui no caso, os gordos, podem ser saudáveis sim, eles adoecem aqui no caso, pelo fato, ela vem defender a ideia, mas sim pelo estresse, pela opressão de que são submetidos, que isso que encadeia aí em relação às doenças, né, e não somente por questão de aparência. Então, ela vem contrapor essa ideia aí, que é exatamente aqui, na contestação dos estereótipos consolidados. Então, ela faz uma contestação aí,
Se vocês forem analisar, é isso que o texto traz pra gente, né? Essa visão diferente em relação a esse assunto. Por isso que a letra E, né? Em relação aí à mídia, em relação à saúde, né? E o corpo aí que recebe essa crítica seria exatamente essa contraposição, esse contestamento, esse questionamento aí em relação a esse assunto, né? Por que não são as outras? No caso, exatamente por isso, né? Por causa dessa contestação aí, né? Essa visão diferente em relação, né, à estética, né, o que o texto vai trazer pra gente. Olha só, por que não são as outras, né? Difusão das estéticas antigas. Aqui, no caso, não fala de estéticas antigas, e sim de padrões criados pela mídia, né? Então, a questão não vem trazer a difusão de estéticas antigas, né? Você poderia ficar na dúvida, né? Pelo fato dessa contestação aí, mas é mais uma contestação, uma visão crítica, é uma contraposição aí da realidade que a mídia muitas vezes traz. Então, por isso que é uma crítica baseada em contestação e não somente difusão de estéticas antigas, beleza? Exaltação das crendices populares. Não, né? O texto não traz nada em relação a isso, sobre exaltação de crendices populares, né? Pelo contrário, o texto traz uma visão diferente em relação à questão de estética, beleza? Então, também não é exaltação das crendices populares, tá bom? C. Propagação das conclusões científicas. Aqui, no caso, ele não traz aí propagação de conclusões científicas. Pelo contrário, ele traz um questionamento, né? Porque muitas vezes, aqui no caso, né, matérias de jornais, manchetes publicitárias, transformou aí essa visão de que o corpo magro seria mais saudável. Então, ela está contestando aí o fato de não somente o corpo magro ser saudável, que as pessoas mais cheinhas, os gordos aqui no caso, podem ser saudáveis. Então não é tanto uma questão aí científica, aqui no caso, propagação das conclusões científicas, e sim um questionamento, né? Ela vem trazer um questionamento, né? Que muitas das vezes, para ser saudável, não precisa ter um padrão estético de saúde, aqui no caso, com uma aparência magra, né? Que para ser saudável não precisa necessariamente ter essa aparência que a mídia julga ser a correta. Então, é mais ou menos esse raciocínio que o texto vai trazer para a gente. Então, ele não fala só de propagar as conclusões científicas, não é só propagação de conclusões científicas. Então, tomem cuidado, né? Às vezes a pessoa pode confundir aqui em relação à palavra saudável, aí não é uma questão científica que o texto vem trazer para a gente, então cuidado para não confundir em relação a isso também. Olha só, reiteração dos discursos hegemônicos. Também não, né? Aqui no caso não é essa reiteração desses discursos hegemônicos, e sim o texto vem trazer aí uma contestação. Ele questiona, contesta, né? Exatamente aqui, ó, quando ele ressalta o seguinte, olha só. Entretanto, como afirma a escritora Marilyn, né, Wen, perfeitamente, então aqui no caso, olha só, entretanto, então há uma contraposição aí, uma contestação, um questionamento, um olhar crítico, né, um questionamento, né, em relação a esse tema abordado, a este assunto, beleza? Então tomem cuidado aí para não confundirem, né, o texto traz muito sobre essa contestação de estereótipos, ou seja, que estereótipos são esses consolidados? Os estereótipos de que só as pessoas magras são saudáveis, o que não é verdade. Por isso que há essa contraposição aí, beleza? Então, espero que tomem cuidado, né, em relação aos textos. Tentem procurar o objetivo que a questão quer trazer para a gente, cuidado com as alternativas. Por isso que se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, né? Tem muito mais a ver aí em questionar, em contestar aí esses estereótipos aí, principalmente, no caso, contexto divulgado pela mídia, né? Então, esse texto traz questionamento, contestamento, tá bom? Por isso que é a contestação dos estereótipos. No caso aqui, estereótipos consolidados, né? O que a mídia vem trazendo aí, que é o que a escritora, né, e o texto vem descrever para a gente em relação a este assunto, beleza?
Então, bom, galerinha, espero que vocês tenham acertado, né? É interessante essa questão de humanas, que é uma questão de sociologia, né? Abordada aí na questão de humanas, né? Muitas pessoas poderiam confundir aí com linguagens, que questões de linguagens também tem muito desse texto, mas ela se enquadra, sim, em sociologia, né? Uma questão aí social também, né? Muito interessante. Bom, espero ter ajudado vocês, espero que vocês também tenham acertado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante, né, divulgar conhecimento, e bons estudos para vocês aí, né? Vejo vocês nas próximas questões aí de humanas, beleza? Até mais!